Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje será no livro de produção de texto, volume 2. Eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês para acompanhar a aula comigo. Hoje nós estudaremos os gêneros notícia e reportagem. Iremos ver a diferença entre esses dois gêneros e as suas características, ok? Seguinte, pessoal, a aula de hoje será sobre os gêneros notícia e reportagem, e aqui nós veremos um exemplo de notícia e de reportagem sobre um determinado assunto. Então, é possível observar que a notícia ela é muito mais concisa em relação à reportagem. Aqui eu tenho o título, que o objetivo dele é antecipar o fato noticiado. Na sequência, é possível observar também que, ao contrário da reportagem, a notícia ela não tem assinatura, ou seja, não apresenta o nome de quem a escreveu. Ela foi originalmente postada no site do jornal Correio Brasiliense. Essa notícia, ela ocorreu no dia 28 de março de 2015, no dia do acontecimento. Ela foi escrita no dia 30 de março, quando o post já tinha alcançado mais de 1000 compartilhamentos. A notícia ela sempre trata de fatos recentes, ao contrário da reportagem, que nem sempre é recente. O lead, primeiro parágrafo do texto, contém as informações principais da notícia. São as perguntas básicas do lead que devem ser respondidas na elaboração da notícia. Este parágrafo apresenta mais detalhes sobre o caso, descreve como aconteceu e como as pessoas envolvidas reagiram. E por último, aqui é mencionado novamente que a notícia é um texto curto e conciso. Note que essa tem apenas 3 parágrafos. E no último, há um breve relato do pai e a informação sobre o que a loja acusada está fazendo a respeito do assunto. A notícia se limita a relatar o que ocorreu, sem tecer comentários, interpretar os fatos ou externar algum juízo de valor. Vejamos agora o mesmo acontecimento escrito em uma reportagem. Já é possível observar mudanças no título. Reparem que no título já é possível observar que existe uma opinião sobre o ocorrido que aponta as relações que serão feitas no decorrer do texto. Aqui, o caso de racismo é o ponto de partida para falar do preconceito enraizado no Brasil. A reportagem pode ou não ser sobre o assunto recente. Contudo, neste caso, o fato ocorreu em 28 de março e a reportagem foi feita logo em seguida, em 1º de abril. Você deve ter notado que a notícia sobre o mesmo assunto foi publicada antes, em 30 de março. Isso acontece pois a reportagem apura mais detalhadamente os fatos e apresenta informações adicionais ao leitor. Por isso, precisa de mais tempo para ser elaborada. E aqui eu tenho o nome de quem escreveu. No caso, apresenta o nome da autora. Neste primeiro parágrafo, o autor introduz a ampliação do tema. Na notícia, o tema central era o caso de racismo. Já na reportagem, o caso serve de base para falar sobre a discriminação racial no país.
A reportagem também relata o caso, situando o acontecimento que serve de base para a reflexão sobre o tema. Por não ter a finalidade de tratar apenas do caso noticiado, a reportagem apresenta uma pesquisa mais aprofundada, revelando a opinião de 2 professores especialistas da Universidade de Brasília sobre o tema. E por último, o texto da reportagem apresenta a opinião dos especialistas sobre o que deveria ser feito, a posição da vítima sobre o que ela pretende fazer e a posição de quem que está sendo acusado. Na sequência, eu também tenho aqui a presença de uma linha do tempo. É bem comum que a reportagem apresente outras informações ao leitor de maneira organizada. Neste caso, na reportagem do Jornal de Minas, há ainda uma espécie de linha do tempo, com casos semelhantes de racismo que tiveram ampla repercussão no país. Então é isso, pessoal. Na sequência, eu vou selecionar algumas atividades para vocês fazerem sobre esse conteúdo. Aqui no nono ano eu tenho a apostila de vocês, volume 2. Eu gostaria que vocês lessem os textos sobre o gênero textual que estamos estudando. Aqui eu tenho uma reportagem, cujo título é Youtuber, a nova profissão. E na sequência, eu tenho um outro texto de um youtuber bem famoso. Então vocês irão ler. Ele continua aqui na página seguinte. E depois eu gostaria que vocês realizassem as atividades de interpretação sobre esses textos na página 6 e na página 7 e pode ser a 8 também. Então as atividades serão da página 8